What's up, guys? How you doing? Bom, como vocês viram pelo título do vídeo, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre the 4 major word classes, as 4 principais classes de palavras. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com uma apenas, que é nouns, ou substantivos, em português, beleza? Let's go? A gente vai começar falando um pouquinho sobre como que eu utilizo os substantivos, ok? Então, são palavras que eu utilizo e eu posso me referir a quê? Bom, substantivos podem se referir a people, pessoas, ok? Então, as palavras que eu utilizo para descrever as pessoas, como, por exemplo, sister, irmã, brother, irmão, father, pai, mother, mãe. Aqui eu tenho um exemplo aqui familiar, né? Então, todos esses que eu falei até agora, eu estou me referindo a uma pessoa. Perfect. Now, posso utilizar, então, substantivos para me referir a pessoas. Também posso utilizar para animais, ok? Então, por exemplo, vou me referir a um animal. Tiger, tigre. É um substantivo, ok? Estou me referindo a um animal. Tigers are not people. Tigres não são pessoas, então se encaixa na categoria animals, alright? Squirrel, por exemplo, esquilo, também é um substantivo. Mammoth, mamute, outro substantivo. Sloth, preguiça, ok? O bicho, o animal, não a coisa, o sentimento que todos nós temos. Então, aqui temos alguns exemplos de substantivos que se referem a animais, beleza? Então, ok, posso me referir a people, animals and things, ok? Então, a coisas, quando não é nem pessoa e nem animal, alright? Some objects, places, feelings, coisas assim, alright? So, for example, water, earth, fire, air. So, here we have some examples of nouns, certo? Exemplos de substantivos que se referem a coisas que não são nem pessoas e nem animais. Alright? Água, terra, fogo e ar não é animal, também não é pessoa. Então, se encaixa na categoria coisas. Aqui a gente também tem lugares, objetos, sentimentos, ok? Perfect. Now, next we're going to see types of nouns, alright? A gente tem 4 tipos de substantivos em que a gente pode categorizar, digamos assim, eles. And the first I'm going to talk about is common nouns, alright? Ou substantivos comuns. O que acontece? A gente também tem isso em português, tá? Mas vamos lá. Então, common nouns, todos os que eu falei até agora, por exemplo, são common nouns. Então, sister, brother, father, mother, tiger, squirrel, mammoth, sloth, alright? Todos esses são common nouns. Esses aqui eu separei especificamente porque eles podem se encaixar em common nouns, só que também podem se encaixar em proper nouns. Só que aí eu faço uma modificação. Por quê? Common noun, sister. Proper noun, Lisa, que é o nome dessa personagem que eu coloquei aqui. The name of the character. Ok? Common noun, brother. Proper noun, Bart. It's his name. Alright? Common noun, father. Proper noun, Homer. Common noun, mother. Proper noun, Marge. Então, eu tô colocando o nome das pessoas, certo? Não só das pessoas. Animals, too. Common noun, tiger. Proper noun, Diego. Okay? I'm not sure if in English they say Diego. I don't know. Common noun, squirrel. Proper noun, duvido alguém saber o nome desse personagem. Eu, pelo menos, não fazia a menor ideia. Pra mim, nem nome ele tinha. His name is Scrat. Ok? Sim, ele tem nome. Se você tava no mesmo grupo de pessoas que acha que ele não tinha nome, no caso, o grupo que eu fazia parte, pode comentar aqui embaixo. Common noun, mammoth. Proper noun, many. Common noun, sloth.
Proper noun, Sid. Então, eu tô me referindo a nome de pessoas, de animais. E só? No, we have also countries. Ok? So, Brazil é o nome do país. The name of the country. United States of America, or USA, é o nome do país, certo? Aqui eu só coloquei a bandeira, mas vocês entenderam. ENIAC, it's the name of the school and the college. Então, o nome do colégio e faculdade. Proper noun. Alright? Eiffel Tower. Vocês conhecem esse monumento aqui? Também é nome de monumento, ok? Se a coisa, pessoa, lugar tiver nome, o nome é proper noun. Resumindo. Machu Picchu, I have seen this before. Já vi isso antes, hein? Taj Mahal, também já vi isso antes. Exato. Todas as 7 maravilhas do mundo. E as 7 maravilhas do mundo naturais também. Esses 14 lugares aí, o nome desses lugares também é um proper noun, ok? Porque é o nome da construção do edifício ou o nome da maravilha natural. Muito bem. Além do common noun e proper noun, a gente também consegue dividir em outros 2 tipos, que são concrete nouns, substantivos concretos, alright? So, water, earth, fire, air. Todos esses 4 a gente encosta, a gente sente. A gente sente o cheiro, sente no tato, sente alguma coisa, certo? Então, fisicamente está ali. A gente tem o contrário, que é abstract nouns. Então, coisas que a gente não sente, certo? Fisicamente. Então, são conceitos, beleza? For example, joy, alegria. Sadness, tristeza. Disgust, nojo. Fear, medo. Anger, raiva. Love, amor. Friendship, amizade. Luck, sorte. Strength, força. Death, morte. Todos esses a gente não sente fisicamente, certo? É um conceito abstrato que não tá aqui fisicamente na Terra pra gente pegar, certo? Now, talking about nouns in the sentence, alright? Falando de onde e como eu utilizo os substantivos em uma frase. So I have here the sentence, tá? 3 pontinhos porque uma frase qualquer, então você completa aí com o que você quiser. E aí no meio dessa frase, com várias palavras nela, tem um noun, tem um substantivo, ok? Em meio a tantas palavras tem um substantivo. Esse substantivo, na frase, ele pode ter que papel? O noun, ele pode vir como subject, que é o sujeito da frase, alright? É aquele que é o mais importante. It's my main character, certo? É o meu personagem principal. Então, ele faz as ações, ele realiza as ações. Eu vou falar alguma coisa sobre ele, ok? O que ele faz, o que ele quer, como ele é o principal. Ou o meu noun, meu substantivo, também pode vir como object, ok? Object é o contrário. Então, não é sobre ele que eu tô falando, beleza? Tem um cara mais importante lá, que é o subject, e o noun é uma característica do subject, ou então é uma coisa que o subject vai fazer. Ele tá ali de forma passiva na frase, ok? Vamos utilizar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro para entender, alright? The malls have stores. Os shoppings têm ou possuem lojas, alright? The malls é o meu subject, ok? É ele que é o importante aqui da frase. Os shoppings, ok? O que tem os shoppings? Have, os shoppings têm. Beleza, tem o quê? Stores, my object, ok? Então, stores, lojas. Estou utilizando a palavra lojas para me referir a um lugar, a uma coisa. É um substantivo. Só que nesse caso é um substantivo que está lá como objeto e não como sujeito,
certo? Em outra aula eu entro em detalhes como objeto direto e indireto, tá? Mas por enquanto vamos só objeto, beleza? Então, sujeito, the malls. The malls, os shoppings, também é substantivo, certo? Só que nesse caso tá como sujeito, diferentemente dos stores. O que acontece? Vocês viram que além do malls, que é shopping, né? Porque shopping eu me refiro a um lugar, né? Assim como loja. Agora, eu tô me referindo aqui a nada. Então, o não é substantivo. Mas o que acontece? Malls, ok? Como está no plural, tá? Eu tô falando dos shoppings. Tô falando que os shoppings possuem lojas. Eu não tô falando aquele shopping possui loja. Eu tô falando que os shoppings, todos, tá bom? Então, shoppings possuem loja. The malls, malls como tá no plural, eu posso colocar esse the na frente ou não. Alright? Porque tá no plural. Então, quando eu tenho um substantivo no plural, ou seja, mais de um, certo? É opcional eu colocar um determiner, um determinante, antes do substantivo ou não, ok? Então, os shoppings, aqueles shoppings, uns shoppings, é opcional, ok? Eu posso falar com tudo isso na frente, né? Não todos de uma vez, mas enfim. Ou eu posso falar só shoppings, certo? Shoppings possuem lojas. Ponto, uma constatação. Alright? In English, também é assim. Então, tá no plural, é opcional eu colocar the, a, an, that, this, qualquer outra coisa na frente, tá? Eu posso colocar ele sozinho ou não. Agora, e se eu estiver falando no singular? Mall, ao invés de malls, ok? Então, só um shopping. Quando eu tenho um substantivo no singular, ou seja, é só um, e it is countable, ok? É contável, eu consigo contar um shopping, 2 shoppings, 3 shoppings, 4 shoppings. Quando eu consigo contar, eu tenho que colocar o the na frente, ou a na frente, ou algum determinante, ok? Por enquanto aqui eu vou usar só o the, para não complicar muito a vida. Mas ele precisa de algum determinante na frente dele, ok? Mall, consigo contar, é um só, precisa de determinante. E aí, o que acontece? The mall é uma coisa só. Mudei de plural para singular. O verbo, ele também muda, ok? Ao invés de the malls have stores, eu preciso falar the mall has stores. Beleza? Porque agora é um shopping só. Now, other example. Some people pay taxes. Algumas pessoas pagam impostos, ok? Esse some people, de novo, people, plural de person. People, mais de uma pessoa. Person, uma pessoa só. Consigo contar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas? Consigo. Então, people, tá no plural, é opcional. Some people ou apenas people, tá correto também, ok? Some people pay taxes, correct. People pay taxes, also correct. Também tá correto, certo? E se for só um? Como eu falei, se der pra contar, é contável, it's countable, então eu preciso de um determinante. Nesse caso, eu escolhi a, que é um ou uma, alright? Então, a person pay taxes. Uma pessoa paga impostos. Opa, peraí. Mudei pro singular, virou person e não people. Então, o verbo também muda. A person pays taxes. Alright? Essa regrinha de mudei pro singular, tenho que mudar o verbo também, não se aplica para eu ou você. Alright? Se eu mudei pro singular e ficou eu, tudo bem, não se aplica. Se mudei pro singular e virou você, também não se aplica. Alright? Outro exemplo. Brazil exports soy. Brasil exporta soja. Brazil, nesse caso, é o subject. Então, tem o meu sujeito aqui. It is a noun. E não é qualquer noun, é um proper noun, certo? Porque é o nome de alguma coisa, nesse caso, país. Soy também é noun. Só que nesse caso ele não tá como sujeito, e sim como objeto, certo? Porque o soy não é o mais importante. Eu podia falar Brazil exports coffee. Brazil exports qualquer outra coisa. Escolhi soy, ok? A informação é sobre o Brasil. Então, Brazil,
subject. É ele que exporta, ok? É ele que tá fazendo a ação. Então, nesse caso, tem plural? Brazils? Não, né? É apenas singular. E aí o que acontece? Falando de determinante, de ter alguma coisa antes, a gente não coloca um determinante antes de nome próprio, ok? Before proper nouns. Então aqui eu não vou falar the Brazil exports soy. O Brasil exporta soja. Eu não vou falar a Brazil, nem tem a Brazil. Tem mais de um, então eu tô falando um Brasil? Não. So, a Brazil, that Brazil, this Brazil, a gente não utiliza, ok? É apenas Brazil, alright? Mesma coisa se fosse uma pessoa, porque também é nome próprio. Então, Gabriela plays guitar. Queria, mas não. Então, eu não vou falar the Gabriela plays guitar, or a Gabriela plays guitar, ok? Gabriela plays guitar, ponto. Proper noun não tem determinante. Other example. Martha plays soccer. Isso aqui é verdade. Martha plays soccer. Soccer, substantivo também, ok? É o esporte, eu estou me referindo a algo. Martha também é substantivo, estou me referindo a uma pessoa, certo? E com o nome dela. Então, proper noun também. Então, aqui como eu falei, não tem the Martha plays soccer ou a Martha plays soccer, ok? É simplesmente Martha plays soccer. Muito bem. Outro caso é the money buys stuff. Aqui, olha só, stuff é plural de coisa, plural de thing, ou seja, mesma coisa que things, tá? Então, thing, uma coisa. Se for mais, eu posso falar things ou stuff. Então, stuff, tô me referindo a literalmente coisas, né? Então, é substantivo. E aqui eu tenho the money. The, olha só, determinante. Coloquei determinante antes do money. Por quê? Lá pra trás eu falei mall e person. Shopping e pessoa, coisa que eu posso contar. Money, eu posso contar? 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Não é assim que funciona, né? Tenho muito dinheiro, tenho pouco dinheiro. Agora, 1, 2, 3, 4, não. Eu posso contar moeda. 1 moeda, 2 moedas, 3 moedas. Posso contar nota. 1 nota, 2 notas, 3 notas. Agora, dinheiro, não. 1 dinheiro, 2 dinheiros. Pelo amor, né? Não dá. Então, the money. Não pode ser só money? Pode sim. The money buys stuff. O dinheiro compra coisas. Money buys stuff. Dinheiro compra coisas. Both are correct, ok? Os dois estão certos, corretos. Então, o que acontece? Quando eu tenho um substantivo, falando aqui do singular, tá? Um e apenas um, não tô falando de plural aqui. Se ele é contável, eu tenho que colocar um determinante na frente, alright? Se é mall, tem que ser the mall. Se é person, tem que ser the person, a person, ou outro determinante que você queira usar e que encaixe, certo? Agora, se eu estou falando de coisas que não dá pra contar, the money ou apenas money, ok? Não é obrigatório, mas eu posso utilizar, beleza? Outro exemplo. The love changes people. Love, amor, changes people, muda as pessoas, certo? O que acontece? De novo, love, eu consigo contar 1 amor, 2 amores, 3 amores, 4 amores? Não dá. É uma coisa abstrata, inclusive. Como que eu vou contar isso? Então, the love ou apenas love. Both are correct, certo? Tem a opção de colocar um determinante na frente ou não. Alright. Agora, vamos falar sobre pronouns. Pronouns, acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende, certo? Quando tá vendo inglês. Só que aqui, vou dar uns passinhos para trás para poder explicar. O que acontece? Tenho aqui minha frase, várias palavras, como vocês podem ver, e tenho noun lá no meio boiando, certo? Tem um substantivo ali vagando pela minha frase. O que acontece? O substantivo, qualquer um, eu posso simplesmente substituir ele por um pronoun, ok? É para isso que pronoun serve. Eu substituo o substantivo, ok? Substituo um substantivo. Quase um trava-línguas. Bom, mas aqui então é o seguinte.
Para que eu vou precisar substituir? Quando a gente está falando de um texto, ou até numa fala, num diálogo. Se eu for falar várias coisas sobre o Brasil, por exemplo, cabe eu ficar repetindo, Brasil é isso, Brasil é aquilo, Brasil tem assim, Brasil tem assado, Brasil não sei o que, Brasil não é não sei o que. Pra eu ficar repetindo Brasil, 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 Brasil 500 vezes, vai ficar um pouquinho chato, um pouquinho repetitivo. E além disso, eu tenho também o quê? Muitas vezes nas frases, eu posso ter um sujeito bem comprido. Então, por exemplo, a padaria é bonita. Só falei a padaria, não falei qual. Se eu quiser ser um pouco mais específica, por exemplo, a padaria na esquina perto de casa. A padaria na esquina perto de casa é bonita. A padaria na esquina perto de casa tem muitos pães. O dono da padaria na esquina perto de casa é rico, porque a padaria é top. Pô, de novo você fala padaria na esquina perto de casa, tá ficando chato, tá ficando repetitivo, certo? Então a gente pode substituir por um pronome, alright? Então a padaria na esquina perto de casa é muito bonita. Ela tem muitos pães. O dono dela é rico, porque a padaria é top. Então, a gente substitui por um pronome. Em português, a gente também tem isso, certo? E, além disso, o que acontece? Eu posso substituir um substantivo por inúmeros pronomes, tá? Não todos de uma vez, de novo. Mas eu tenho várias opções de pronomes para poder substituir o meu substantivo. Só que, hoje, eu vou tratar especificamente do personal pronouns, ok? Que é o que a gente aprende no comecinho, beleza? Então, a gente tem I, you, que são primeira e segunda pessoa. O que é isso de primeira e segunda pessoa? Eu tenho aqui, I, sou eu. Quem que tá falando? Eu. Então, primeira pessoa, alright? Sempre que a pessoa que está falando tá envolvida ali, eu tô utilizando a primeira pessoa. You, você. Então, eu não falo você pra uma pessoa que eu não tô conversando. Então, tá aqui, eu e você batendo papo, eu aponto pra uma menina lá longe e falo assim, você é legal, né? Sendo que eu tô falando da menina. Não, eu vou falar ela e não você. Tô falando com você, falo você pra você, certo? Então, you, você que tá ouvindo a minha mensagem, você que é o destino da minha mensagem, segunda pessoa. He, she e it. Ele, ela e ele ou ela. Só que o it eu utilizo quando? Em qualquer situação em que eu não esteja me referindo a um ser humano. Beleza? Então eu estou falando de uma coisa, estou falando de um animal, estou falando de um lugar, estou falando de um substantivo abstrato. É it, tá bom? It. E aqui eu tenho terceira pessoa. Por quê? Quem está envolvido nesse pronome? Não é eu que estou passando a mensagem, não é você que está recebendo a mensagem, é uma terceira pessoa, que nem está na conversa se bobear, ok? Pessoa ou objeto, no caso. E por último a gente tem we, you e they, alright? We, primeira pessoa, por quê? Nós, eu estou envolvida, eu estou passando a mensagem, então é a primeira pessoa. You. Nossa, você colocou you de novo. Pois é. You, você. You, vocês. Então, para saber se é singular ou plural, a gente vai ter que depender do contexto, tá? Porque é a mesma forma de se falar. Então, mesma forma de se falar também é segunda pessoa. Tô deixando de azulzinho singular e de amarelinho plural. Não sei se deu para perceber. Por último, a gente tem they, que é plural de ele ou ela. Então, a gente tem eles / elas, certo? De novo, por que terceira pessoa? Eles. Eu não tô inclusa, certo? Eu que estou falando. Se eu falo, eles são legais, eu tô falando de mim? Não. E eu que tô passando a mensagem? Você que tá recebendo a mensagem, você faz parte do eles que eu acabei de utilizar? Também não. Então, terceira pessoa. Provavelmente nem na conversa está. Então, temos aqui primeira, segunda, terceira pessoa singular, primeira, segunda, terceira pessoa no plural. Pensando em alguns exemplos das frases que eu utilizei, ok? The love. Quando eu falei, the love changes people. The love
era ali o meu substantivo, meu sujeito. Como que eu posso substituir o meu substantivo? Terceira pessoa do singular, it. Por quê? The love é uma coisa, nem pessoa é, certo? E é só um. Eu não tô falando os amores, eu tô falando o amor, singular. Então, it. Então, na frase que eu falei, the love changes people. Como que eu posso falar? It changes people, alright? Lembrando que, se eu só jogar no ar assim, acabei de te encontrar e falo, it changes people. O it pode ser qualquer substantivo no singular. Então, é praticamente impossível você entender do que é que eu estou falando, certo? Então, o que acontece? Eu vou jogar esse it no lugar do love depois que eu já tiver mencionado love. Então, por exemplo, love is good. It changes people. Amor é bom. Ele muda as pessoas. Alright? Então, eu tô utilizando para substituir algo a qual eu já me referi antes. Eu não posso só jogar um it no meio da frase, porque você não vai entender a que eu tô me referindo. Beleza? Beleza. Então, aqui eu tenho outro. The malls. The malls, os shoppings, eu posso substituir por quem? Bom, the malls, tá no plural, então ou é we, ou é you, ou é they. The malls, os shoppings. Eu não tô inclusa, você não tá incluso, então é they, beleza? Então, the malls, posso substituir por they. A frase, the malls have stores. Os shoppings possuem lojas. Substituindo pelo meu pronome, they have stores. Então, de novo. The malls are big. They have stores. Os shoppings são grandes. Eles possuem lojas. Ok? Primeiro eu tenho que falar alguma coisa daquele meu substantivo. E aí depois eu posso substituir ele por um pronome. Alright? Outro exemplo. Money. Quando eu falei de dinheiro. Money é um só. E aí eu posso substituir por quem? Eu não tô inclusa, você não tá incluso. Terceira pessoa. É ele? É ela? É ser humano? Não. É dinheiro. Então eu coloco o it. Certo? Na frase. Money buys stuff. Dinheiro compra coisas. Substituindo pelo meu pronome, it buys stuff. Então, money can be useful. It buys stuff. Dinheiro pode ser útil. Ele compra coisas. Alright? True story. Outro exemplo. People. Pessoas. Pessoas. Deixa eu ver. Tá no plural. Pessoas. As pessoas. Eu estou incluso? Não. Você está incluso? Também não. Então, eu vou utilizar o they. Ok? Olha só que coisa. Só estou utilizando terceira pessoa. Pois é. Na frase. People pay taxes. Pessoas pagam impostos. Substituindo pelo meu pronome, they pay taxes. Alright? Então, people are sad because they pay taxes. As pessoas estão tristes porque elas pagam impostos. Ok? Elas, eu estou me referindo a pessoas. They, estou me referindo a people. Beleza? Último. Marta. It, they. Vamos usar um diferente, vai. Marta. Sou eu? Não. É você? Acho que também não. Marta, se você estiver assistindo, beijo. Terceira pessoa, certo? Não está na conversa. Então eu tenho he, she ou it. Marta é uma pessoa? Sim, com certeza. Ele ou ela? Ela. Então, she. Certo? Então lá na frase, Marta plays soccer. Quando eu for substituir, vai ser she plays soccer. Beleza? Não importa o quão extenso seja o meu sujeito. A padaria na esquina perto de casa. A padaria na esquina perto de casa é o quê? É uma padaria ou é mais de uma? É uma só. Então, singular. Sou eu? Não. É você? Também não. Terceira pessoa. Nesse caso, é uma coisa. Então, eu uso it. Certo? Então, a padaria na esquina perto de casa é grande. It is also very beautiful. Ela também é muito bonita, certo? Alright. Now, let's practice, shall we? O que eu quero que vocês façam agora? Find 10 examples for each type of noun we learned. Então, encontrem 10 exemplos para cada tipo de substantivo que a gente aprendeu. Que tipo?
common noun, proper noun, concrete noun e abstract noun, ok? Quero 10 exemplos de cada tipo. Não vale repetir. E aí, depois de achar os exemplos, eu quero que vocês falem which personal pronoun can replace them. Então, daqueles pronomes pessoais que a gente aprendeu hoje também. Quais deles que eu vou poder substituir numa frase, por exemplo, os exemplos que vocês encontraram. Então, assim, common noun. Exemplo 1, tá a palavra. Em seguida, o pronome pessoal que eu posso colocar no lugar dele. 2, substantivo. Em seguida, qual o pronome pessoal que eu posso utilizar para substituir ele. E assim vai até o 10, ok? Depois o proper noun, concrete noun e abstract noun. Beleza? Thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed it. And, like always, keep practicing. See you guys next class.